livro de Atos, a palavra que Deus me deu foi aqui dentro. Eu tenho lido muito o livro de Atos, irmãos, porque a leitura do livro de Atos renova no nosso coração a visão de uma igreja na sua origem, a visão da igreja primitiva, a visão da igreja apostólica, a visão da igreja quando não havia vamos dizer assim, essa variedade de denominações, né, que hoje nós temos. Simplesmente havia a igreja. E é bom a gente voltar no passado, para a gente entender quem nós somos hoje. Nós temos que muitas vezes voltar lá atrás e ver como tudo começou. E muitas vezes nós temos que voltar lá atrás para ver se a gente não desviou, né? E de repente voltar a entrar no caminho novamente. Então aqui, irmãos, Atos capítulo 12 diz assim: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Olha só. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados. 4 quaternos são 4 vezes 4, são 16 soldados, estavam ali para guardar a vida do apóstolo Pedro, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha a postura da igreja, né? Alguém está lá no sofrimento, mas a igreja está orando. Tem um lá passando pela luta, mas a igreja está orando. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias ou algemas. É como se ele tivesse algemado a 2 soldados. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Que maravilha, né, irmãos? Na hora que o anjo falou com ele, as cadeias já se romperam só o som da voz do anjo. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ou veste a tua roupa, ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Vou continuar lendo o versículo 9. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Amém, irmãos? Glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Maravilha, hein? Irmãos, a fé que muda o ambiente. A fé que muda o ambiente. Existe um tipo de fé que move as coisas no reino espiritual e no reino físico. Porque, irmãos, existe a fé natural. A fé natural todos nós temos. Nós precisamos acreditar muitas vezes em nós mesmos, a nossa capacidade para alcançarmos determinadas situações da nossa vida. Todos nós temos uma medida de fé. E existe a fé natural. Um atleta, quando ele treina, ele tem que acreditar que ele vai conseguir quebrar aquele recorde, que ele vai conseguir alcançar o alvo que ele pretende alcançar, seja saltando, seja correndo. Para tudo isso ser feito, tem que ter uma medida de fé. Mas quando a gente fala de fé em Deus, a gente está falando de uma fé que rompe as barreiras. É uma fé que sai do mundo humano. É uma fé que transcende as barreiras do natural e entra no sobrenatural.
Porque o sobrenatural é o reino de Deus, irmãos. O que é sobrenatural? É tudo aquilo que é sobre o natural, é tudo aquilo que não está no natural. O nosso Deus, Ele age no natural, mas o reino dele é sobrenatural. E nós precisamos crer para viver o sobrenatural de Deus, as coisas maravilhosas, impossíveis, milagrosas que Deus pode fazer. E aqui nós temos Pedro. Pedro foi preso por Herodes. E diz a palavra de Deus que Herodes estendeu a sua mão para maltratar alguns da igreja. Alguns da igreja foram maltratados, mas Tiago, irmão de João, ele foi morto à espada. E Tiago não era qualquer pessoa, irmãos. Tiago era uma das pessoas que sempre estava com Jesus. Eram 12 discípulos. Tinha lá o Judas, né? Mas vamos deixar o Judas para uma outra conversa. Mas tinha os 3 discípulos que sempre andavam com Jesus. Sempre. Quando Jesus ia a algum lugar onde havia uma situação em que ele queria ter maior intimidade, ele levava sempre 3: Pedro, Tiago e João. Esse Tiago era o irmão de João, então não era qualquer pessoa. Ou seja, era alguém que tinha muita intimidade com Jesus. Era alguém que... Mas pastor, todos os 11, com exceção de Judas, tinham muita intimidade com Jesus, mas esses 3 tinham um pouco mais. E ele foi morto. Mas pastor, ele foi morto. Foi morto, irmãos. Porque a nossa vida com Deus, esse mundo, não tem a garantia, a chancela de que nós vamos viver para sempre. E Tiago foi morto, sim. Mas por que ele foi morto? Porque Deus assim permitiu e quis. Porque às vezes nós temos que entender, irmãos, veio a Covid. Quantas pessoas ouviram que pastores morreram? Levanta a mão, irmãos. Um monte, não foi? E muitos também. Deus deu a eles a condição de continuarem. Aqui, eu passei pela Covid também. Não cheguei para o hospital nenhum. Passei só pela Covid. Mas teve pastores, amigos meus, que chegaram a passar pelo hospital, ficaram internados. Deus sabe, né? E Pedro, ele viu a igreja ser maltratada, ele viu Tiago morrer ao fio da espada, e agora ele estava preso. Olha só a situação. Muitos da igreja sendo maltratados. Tiago foi morto ao fio da espada. E agora o mesmo Herodes que mandou matar Tiago manda prender ele. E estava guardando Pedro ali para acabar o dia dos ázimos, a Páscoa, e ele ser morto também. E aí eu penso assim, irmãos, qual é a fé? Qual é a fé que muda o ambiente? A primeira característica dessa fé é uma fé que traz paz e coragem ao coração do crente diante das situações desesperadoras e mortais que muitas vezes são colocadas no seu caminho. É a fé que traz paz, coragem, equilíbrio ao coração do crente quando ele é colocado diante de situações perigosas, mortais, desesperadoras, mas ele está em paz. Como que está o seu coração diante da Covid? Como que está o teu coração diante dos acontecimentos desses últimos dias? Como que está o teu coração diante dos maus rumores? A Bíblia diz que o justo não teme as más notícias. Então quando alguém me traz uma má notícia, eu sempre falo assim: a Bíblia diz que o justo não teme a má notícia. Eu fico na palavra. Fico na palavra. E Pedro, irmãos, ele já tinha visto crente sendo maltratado, outro que foi morto à espada, e agora ele foi preso, mas ele estava seguro, porque a fé que estava dentro dele lhe dava segurança de que, apesar de toda a situação negativa que estava contra ele, toda a situação negativa que não só estava contra ele, mas estava prevalecendo contra ele, diante de toda aquela situação ele estava em paz, porque apesar de toda aquela situação, ele cria que havia um Deus guardando a sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, não importa se muitas vezes parece que as situações negativas estão prevalecendo na tua vida,
Não importa se as situações negativas aparentemente estão determinando o rumo da sua vida, Deus não saiu do trono. Deus não saiu do trono, Ele continua sendo Deus. Você acha que Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram jogados na fornalha de fogo ardente, os irmãos viram ali algum desespero na vida daqueles 3 jovens? Irmãos, o rei Nabucodonosor falou assim: ó, se vocês não se prostrarem diante da minha estátua, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. E o rei ficou tão furioso que ele mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. E aquela fornalha ficou tão quente que os servos do rei Nabucodonosor, os mais fortes, só com o calor da fornalha morreram, nem chegaram perto, morreram de tão forte que era o calor. E Sadraque, Mesaque e Abednego falaram: rei, esses joelhinhos aqui, entenda bem, o senhor, para mim não precisar desenhar, entenda bem, esses joelhinhos aqui, eles não se dobram diante de rei humano nenhum, eles só se dobram diante de Jeová. Só se dobram diante de Deus. Então, se o Senhor quiser jogar a gente na fornalha, fique à vontade. O nosso Deus, a quem nós servimos, Ele nos livrará. Mas se Ele não nos livrar, ainda assim nós não adoraremos a sua estátua. E o rei ficou mais nervoso ainda. E o rei mandou jogar os 3 lá dentro da fornalha. De repente, irmãos, eu não sei se a fornalha ficava num lugar lá embaixo e vamos dizer assim, a cadeira do rei ficava num lugar muito acima, porque ele conseguiu ver a fornalha. Eu imagino que deveria ser algo redondo onde eles estavam, onde as cadeiras, certo, das celebridades, né, das pessoas que governavam, o rei, os nobres, certo, eles tinham alguma arquibancada, né, eles conseguiam ver lá embaixo. De repente o rei fala: nós não jogamos 3, não foram 3 que foram jogados na fornalha? Pois eu olho lá na fornalha e estou vendo 4, e um é semelhante ao filho dos deuses, e eles andavam no meio do fogo. Irmãos, olha só, o rei mandou, sei lá como é que eles tiraram os camaradas de lá. Não me pergunte essas coisas, porque eu não sei. Mas imagina uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Como é que vai tirar os... Não sei como é que eles saíram de lá. Mas o fato é que o rei falou: manda tirar eles de lá. E aí eles tiraram os 3 jovens de dentro da fornalha. Diz a palavra de Deus que nenhum fio de cabelo da cabeça deles foi chamuscado pelo fogo, e nem as suas roupas foram queimadas. Eu pergunto para você: esse Deus é Deus ou não é, irmãos? Eu quero dizer para você, querido, quando nós estamos debaixo do cuidado de Deus, não só a nossa vida, mas até as nossas coisas Deus guarda, porque até a roupa deles não se queimou. Eles poderiam ter saído de lá ileso, mas com a roupa queimada. Mas Deus falou: não, na vida dos meus servos eu não cuido só da vida deles, eu cuido daquilo que é deles. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, Deus não está cuidando só de você nessa noite, Ele está cuidando do que é seu, daquilo que está de posse das suas mãos, aquilo que te pertence. Deus cuida de tudo. A fé que muda o ambiente é a fé que não teme as dificuldades, as adversidades, as aflições do mundo, porque tem uma total confiança no Deus que está sentado no trono e governa sobre todas as coisas. Porque diz a palavra de Deus, irmãos, que Pedro, mesmo naquela situação da igreja estar sendo maltratada, Tiago ter sido morto ao fio da espada, a palavra de Deus diz que ele foi dormir. Herodes mandou encher de soldados em torno dele, e ainda colocou a mão direita e a mão esquerda dele algemada em 2 soldados. Fez tudo o que ele podia fazer para que Pedro não saísse daquela prisão. E sabe qual foi a atitude de Pedro? Ele descansou no Senhor. Irmãos, ele descansou em Deus.
A fé que muda o ambiente é aquela fé que me leva a descansar na certeza de que enquanto eu estou dormindo, enquanto eu estou descansando, o meu Deus trabalha para me livrar. O meu Deus trabalha para me dar a vitória, o livramento que eu preciso receber. Porque lá no Salmo 127, irmãos, versículo 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores, pois o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. O que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite? Ele não está dizendo para você ser um preguiçoso, uma preguiçosa, e parar de trabalhar e achar que tudo vai cair do céu. Não é isso. Ele está dizendo o seguinte: saia do exagero. Sabe daquela situação onde você pensa que tudo que você precisa vai vir só dos seus esforços extremos, ao ponto de você ficar acordado de madrugada, preocupado com seus problemas, preocupado com como você vai pagar aquela conta, preocupado com como você vai resolver aquele problema na sua família, preocupado com como você vai enfrentar aquela situação que está vindo sobre a sua casa, ou alguém que está enfermo na sua família, preocupado. Deus está dizendo: para com isso, descansa, coloca a cabeça no travesseiro, porque eu dou aos meus amados enquanto eles descansam. O que o Senhor está dizendo para mim e para você é: durma, e creia que enquanto você está dormindo, eu, o Senhor teu Deus, estou acordado. Creia que enquanto você dorme, eu, o Senhor teu Deus, estou acordado, estou trabalhando para te dar o que você precisa. Irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele não precisa das nossas preocupações, Ele precisa da nossa fé. O que Deus quer de você é que você creia que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que Ele faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos. Tem muita gente hoje que vive se desgastando. Ai, mas se eu não ficar acordado de madrugada fazendo isso, fazendo aquilo outro, você vai morrer e não vai dar conta. Deus te deu 24 horas. Como que você está fazendo a gestão do seu tempo? Irmãos, tem coisas que cabe a nós fazer. Deus não vai fazer por nós, porque Deus nos deu inteligência. Amém? Se nos deu inteligência, a gente tem que saber dosar as coisas, estabelecer prioridades, investir bem o nosso tempo, para que a gente não canse, para que a gente não entre numa fadiga desnecessária, né? Tudo que é excessivo é prejudicial. Nós precisamos entender isso. Eu lembro de uma pessoa que falou assim para minha esposa, na época eu estava do lado. Foi um mau negócio eu ter falado isso para minha esposa, eu do lado. Ela falou: mas eu estou trabalhando tanto, eu abri uma empresa agora, um negócio de açaí, e eu não estou tendo tempo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nem tempo mais para a igreja eu tenho. Falei: então você está errada. Porque se Deus abençoou você, se Deus te deu essa condição, você está idolatrando o seu trabalho, daqui a pouco Deus vai permitir que você perca, porque você não está sabendo dosar as coisas. Deus construiu o mundo em quantos dias, irmãos? Em quantos dias, irmãos? 6, e no 7 Ele descansou. Eu pergunto para os irmãos: Deus precisa descansar? Tem gente que acha que é mais do que Deus, porque o próprio Deus que fez em 6 dias, Ele descansou só para colocar no nosso coração o ideal do descanso, porque Ele não precisa descansar. Só que eu e você precisamos ter o nosso dia para cultuar a Deus, para nos rendermos a Deus, para dedicar a Deus o nosso culto, a nossa adoração. Mas a gente se deixa envolver pela sedução de querer ganhar mais, de querer ter mais, e aí a gente vai perdendo coisas muito mais importantes na nossa vida. O mundo te engana, irmão, se você deixar. Faz de você uma pessoa gananciosa, uma pessoa às vezes egoísta. Por quê? Porque você fica muito materialista. O relacionamento com Deus, ele vem para quebrar o materialismo na nossa vida. Qual que é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então entenda isso. O amor ao dinheiro, diz a palavra de Deus, é a raiz de todos os males. Porque por causa do
Eu já vi na televisão pai matando, filho matando pai, por questão de herança, né? Aquela menina lá, a Stoffel, foi por isso. E por aí vai, irmãos. Temos tantos casos que vão ficando, pessoas vão virando celebridade aí, por coisas macabras, que aconteceram por causa de amor ao dinheiro, amor às coisas. Queridos, o nosso amor deve ser dado em primeiro lugar ao nosso Deus. E se você amar a Deus em primeiro lugar, você vai saber amar direito a sua esposa, o seu marido, o seu filho, as pessoas que servem. Porque quando o nosso amor está alinhado na direção certa, que é Deus, Ele nos ajuda a amar todas as pessoas de maneira certa também. Eu não vou amar o fulano mais do que eu deveria amar, e nem menos. Por quê? Porque Deus me ensina a amar corretamente, equilibradamente. Eu vou conseguir amar quem tem que amar. Irmãos, nós precisamos entender que a fé que muda o ambiente é aquela, irmãos, que me leva a entender que Deus não precisa que eu me desgaste, Ele precisa que eu creia, que eu trabalhe, que eu faça o que eu tenho que fazer dentro do tempo que eu preciso fazer, mas o restante é Ele que vai fazer. É Ele que vai fazer. O Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. O que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite? Carlinhos, descanse mais no Senhor. Descanse mais. Quando nós descansamos em Deus, nós estamos dizendo: eu confio no agir de Deus. Descansar é realmente acreditar que Deus vai fazer a parte dele se eu fizer a minha parte. O problema nosso é querer fazer a parte de Deus, né? Faça só a sua, deixa Deus fazer a dele. Eu quero que Deus mude os meus filhos em casa. Faz a sua, mas deixa Deus fazer a dele. Deus vai fazer, em nome de Jesus. A fé que muda o ambiente é a fé que transforma, regenera o coração daqueles que se entregam a Jesus. Quem se entregou a Jesus aqui? O maior sinal de uma fé verdadeira é a transformação do seu coração. É você ter a oportunidade de olhar para trás e olhar para o presente e ver que houve uma mudança profunda da pessoa que você era para a pessoa que você é hoje. Amém, irmãos? Quem já viveu essa experiência aí? Eu já fiz essa analogia na minha vida várias vezes, irmãos. Às vezes eu volto lá atrás para ver as coisas que eu fazia antes de conhecer a Cristo, de entregar a minha vida para Jesus. E hoje eu olho para a minha vida e falo: puxa vida, glória a Deus, porque Ele me mudou bastante, me mudou muito. Jamais pensaria que eu seria pastor de uma igreja, irmãos. Jamais. Teve um tempo na minha vida que alguém falasse para mim assim: você vai ser pastor. Eu falava: sai fora, velho. Não tem nada a ver com isso, não. Houve um tempo na minha vida que isso jamais passou pela minha cabeça. Mas a Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. E Deus vai colocando a gente no caminho dele. Ele vai nos dando os direcionamentos de modo que a gente vai entrando no caminho que Ele quer que a gente caminhe, na direção para a qual Ele quer que a gente vá, para alcançar o alvo que Ele quer estabelecer sobre as nossas vidas. Pedro era um homem que lá atrás negou a Jesus 3 vezes. Sim ou não, irmãos? Ficou com medo de morrer. Ficou ou não ficou? Jesus foi preso. E aí, antes de Jesus ser preso, Jesus falou para ele: ó, ferirão o pastor, prenderão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ele falou: não, Senhor, não, todo mundo pode deixar o Senhor, menos eu. Aí Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro negou 3 vezes a Jesus. Reconheceram ele: você é um deles. Não sou. E negou Jesus 3 vezes, porque ficou com medo de morrer. Só que Jesus voltou, falou com Pedro. Pedro verdadeiramente se entregou a Cristo de coração, e houve uma mudança. Agora que ele está pronto a morrer por amor a Jesus. Ele estava numa situação em que ele estava pronto a
morrer. Houve uma mudança de dentro para fora. E o apóstolo Paulo, que matava cristãos em nome da fé, quando Jesus encontrou ele no caminho, Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ficou cego. Enviaram ele para a casa de Ananias. Ananias orou por ele, ele voltou a ver. Dali em diante ele se tornou o apóstolo Paulo, um homem que matava, feria, perseguia. Agora é um homem que está pronto a morrer junto com aqueles que ele perseguia. Houve uma transformação de dentro para fora. Ele era um judeu ferrenho, ele era um judaizante daqueles que atravessavam o mundo para judaizar as pessoas. Ele era, vamos dizer assim, uma pessoa que seguia a lei judaica na íntegra. Então a gente vê que não é religiosismo. Paulo entendeu, não é religião, é Jesus. Porque eu preciso de Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E ele reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e tudo muda. Tudo muda na vida dele. Muda o sentido da sua vida. A fé que muda o ambiente é aquela que muda primeiro o nosso coração. Para que a sua fé possa mudar o ambiente, ela tem que mudar você por dentro. Amém, irmãos? Não adianta você querer mudança por fora se não tem mudança por dentro. A gente quer que o mundo mude. Amém, irmãos? Mas o nosso mundo interior tem que mudar, para que nós possamos ser instrumentos que Deus vai usar para mudar o mundo exterior. Não tem mudança externa se não houver mudança interna primeiro. A fé, irmãos, a fé que muda o ambiente, é a fé que cria saídas para situações sem saídas da minha vida. Quem aqui já entrou numa situação sem saída aí, mais ou menos? Eu quero dizer para você, querido, às vezes a gente passa por situações sem saída. Às vezes parece que não tem saída alguma, e realmente não tem para nós. Mas quando a gente coloca tudo nas mãos de Deus, aparece saída onde não tinha. Aparece solução para situações que não tinham solução. Pedro estava cercado por 16 soldados, amarrado com seu braço direito e seu braço esquerdo em 2 soldados. Irmãos, parecia que não tinha saída para ele. Analisa humanamente falando, não tinha como ele sair dali. Ele estava numa situação sem saída. Mas houve um momento em que um anjo desceu, e aquele anjo apagou aqueles soldados, irmãos, porque nenhum acordou ali, e as cadeias foram rompidas, e Pedro saiu do meio daqueles soldados caminhando. Imagina, saiu meio caminhando assim, né, no meio daquela soldadaiada, e ele saiu. E é interessante que o anjo disse: pega as suas sandálias, vista-se e pegue a sua capa. Sabe o que isso diz para mim, irmãos? Que quando Deus ele age em nosso favor, até as coisas que foram tiradas de nós, ele traz de volta nas nossas mãos. Ele entra com restituição. O inimigo não vai ficar com o que é seu. Não vai deixar em poder do inimigo aquilo que te pertence. Pega as suas sandálias, porque são suas sandálias. Pega a sua capa, porque é sua capa. Foi tirado de você, mas agora eu estou te devolvendo. Eu quero dizer para você nessa noite: o teu Deus é o Deus que tem poder para te devolver coisas. O teu Deus é o Deus que tem poder para colocar na sua vida aquilo que saiu da sua vida, aquilo que foi tirado de você. Deus traz de volta. E ele pegou a sua capa, ele pegou as suas sandálias, eles foram caminhando e chegaram num lugar onde tinha uma porta de ferro, e a porta se abriu. Eu imagino que se abriu que nem porta de banco, né, irmãos? Aquelas automáticas, né? Chegou sem maquininha, né? Sem motorzinho, é claro. Era o poder de Deus abrindo as portas. Eu
Eu quero dizer para você, querido, com Deus não vai ter porta fechada para você, irmão. Com Deus as portas vão se abrir para você, irmão. Com Deus vai ter porta aberta na tua vida, irmão. Em nome de Jesus. As portas que te impedem de entrar numa sintonia de glória com Deus vão ser abertas. Deus abre as portas. Ele abriu. Eu não sei que porta você precisa que Deus abra para você, mas eu quero dizer para você, está no lugar certinho hoje. Você está aqui num ambiente de fé, recebendo uma palavra sobre um Deus que abre porta. E se você crê, a porta que precisa ser aberta, Deus vai abrir em nome de Jesus. Vai ter saída para situações sem saída da sua vida, porque o que não tem saída para você tem para Deus. Quantos lembram do Mar Vermelho, irmãos? Deus levou o povo diante do Mar Vermelho. O Mar Vermelho estava na frente, o exército de Faraó atrás, os filisteus do lado, montanhas do outro. Não tinha saída. O povo olhava para o lado direito, não tinha saída, esquerdo, não tinha saída. Olhava para frente, não tinha saída. Olhava para trás, não tinha saída. Mas quando você olhar para todos os lados da sua vida e não ver saída, olhe para cima, porque do céu vem a sua saída. Naquele momento Moisés clama ao Senhor, e Deus diz: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E o povo deu um passo de fé, e as águas se abriram. Não tinha saída, mas Deus criou uma. Quero dizer para você nessa noite, Deus tem poder para criar saídas para você. Deus tem poder para abrir saídas na tua vida que você precisa e que você sozinho não vai ter condições de abrir. Mas em último lugar, irmãos, a fé que move, que muda o ambiente, é a fé que honra o valor e o poder da oração na vida da igreja. Nós estamos só olhando para Pedro, mas nós estamos esquecendo que tinha uma igreja orando. Tinha uma igreja orando. Tinha gente de joelho clamando a Deus. Irmão, essa semana que passou, o Márcio, Lores Márcio, saiu do hospital, está em casa já, se recuperando. Quem fez isso? Eu tenho total convicção que foi Deus. Mas sabe o que eu vejo nessa história? O seu joelho, o meu joelho, o joelho de muita gente que se dobrou para dizer: Deus, dá uma chance para aquele rapaz, tira ele daquela situação, Senhor. 95% do pulmão comprometido com Covid, tem jeito do cara sair do hospital, humanamente falando, irmãos? Pois é, ele saiu. E ele viu muita gente que estava melhor do que ele, tipo assim, estava com Covid também, mas estava num estado menos grave, que morreu. E ele, Deus deu uma nova chance, porque tinha uma igreja orando, tinha uma igreja clamando, tinha joelhos dobrados. Não subestime o poder dos seus joelhos dobrados. Não subestime o poder da oração. A igreja orava, Deus mandava o anjo trabalhar. E aquele anjo desceu no Novo Testamento já, irmãos. Quer dizer, anjo não é coisa de Velho Testamento, não. Jesus já tinha sido assunto aos céus, já era a igreja na terra como nós estamos aqui hoje. O mesmo anjo que desceu lá, Deus pode mandar aqui hoje para te dar vitória, para dizer que as orações subiram e que Ele está descendo para mandar a vitória, a bênção de Deus sobre a tua vida. Porque, irmãos, o mesmo Deus que trabalhou ontem, que trabalhou no passado, Ele trabalha hoje. E os mesmos anjos que serviram no passado servem a hoje. Se Deus quiser mandar um anjo lá na tua casa, Ele manda hoje. Porque é o mesmo Deus que exerce poder sobre os mesmos anjos que serviram a igreja no passado e que servem hoje. Eu
quero dizer para você, não acredite nessa baboseira de anjo da guarda, irmão. Você não tem anjo da guarda, você tem um batalhão de anjos ao seu serviço. Deus não coloca um anjinho ao lado de cada um. Ele manda um batalhão de anjos, ele manda anjos do jeito que ele quiser. Quando Eliseu estava lá diante daquele exército da Síria, Deus mandou anjos e anjos e anjos com carro de fogo, e se colocaram ao redor de Eliseu. Às vezes Deus manda exército de anjos, depende do tamanho da tua batalha, depende do tamanho da guerra, né? Então eu quero dizer para você nessa noite, tenha no seu coração essa fé que muda o ambiente, porque mudou você primeiro, mudou teu coração, mudou tua vida, mudou tua maneira de pensar, mudou as tuas prioridades. Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de coisas grandes. Fique em pé e nós vamos estar orando Necovassúbia. Deus maravilhoso, Deus eterno, nós te adoramos, nós te bendizemos, Pai. Tu és Deus de coisas grandes, Tu és Deus de milagres e de maravilhas. Nós te adoramos, Pai. Vou pedir, Carlinhos, desliga para mim